Pra que serve o sal se não puder salgar? Pra que serve a Paz do luz? Senhor, crianças, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical e hoje com a lição 12, já estamos quase encerrando já esta revista. Se você ainda não pegou a sua revista, corre, pega a revista, pega a Bíblia, né? Pega a sua Bíblia, porque o aluno tem que estar com a sua Bíblia, sua revista em mãos, caneta e papel para fazer anotações. E vou chamar agora o tio Alisson para fazer a oração, para darmos início à nossa escola bíblica dominical em casa. Pai do Senhor, tio Alisson. Senhor te abençoe, Pai do Senhor, crianças. Amém. Vamos orar então, fechar nossos olhos. Querido eterno Deus, Santo Israel, soberano Pai. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma tarde na tua casa, para que possamos aprender mais de ti e da tua palavra. Abençoa mais uma vez a tia Helena, que está à frente desse trabalho, que é quem vai trazer a lição para nós, Senhor. Nós possamos ser, assim como foram os discípulos de Jesus, possamos estar sempre com Ele, sempre ouvindo a sua voz, sempre ouvindo a sua palavra e obedecendo os seus caminhos. Abençoa-nos hoje e sempre, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, já deu para perceber que a nossa lição hoje vai falar então sobre discípulos, né? Aqui está os 12 discípulos, simbolicamente, né? A gente fez os desenhos, simbolizando então aí representando aí os 12 discípulos de Jesus, né? E vamos então aí falar sobre uma casa de fazer discípulo. Que casa é esta? A igreja. A igreja é um lugar onde se faz discípulos, né? Cada vez que a gente vem para a casa do Senhor, nós estamos aprendendo. E o que é ser discípulos de Jesus? Ser discípulo de Jesus é aprender de Jesus e ser seu imitador. É diferente de apenas ser aluno, de apenas chegar aqui para ouvir, né? Mas lá no tempo de Jesus, o discípulo ele era aluno, né? Que estava aprendendo a ser como Jesus, né? Aprendendo então ali a ser como o seu professor, buscando a melhor forma imitar então o seu professor, o seu discipulador ali, né? E Jesus ele mandou que nós fôssemos então fazer discípulos a todas as nações. Jesus ele falava às multidões, né? Todo mundo, nós sabemos que quando estudamos ali as passagens de Jesus, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, que contam a história de Jesus quando esteve aqui na terra, com mais detalhes, nós vamos ver que por onde Jesus passava, ele arrastava aquela multidão, e aquela multidão estava ali, ouvia o que o Senhor Jesus tinha para falar, mas os seus discípulos, eles tinham um ensinamento mais profundo e pessoal, né? A gente tem até um exemplo das parábolas, que Jesus muitas das vezes separava ali então os seus discípulos, né? Levavam ali para mais distante e ali ia falar com os discípulos em particular, algo mais pessoal. Então os discípulos eles tinham esse acesso privilegiado, né? Com Jesus. E por que tinham isso? Porque eles tinham um compromisso sério com Jesus, né? De não apenas ali ouvir, mas também aprender e praticar o que Jesus estava ensinando. Porque Jesus ele sabia que estava ali formando caráter, formando ali discípulos que iriam depois estar discipulando também outras pessoas. E essa é a meta nossa, como professor que estamos aqui à frente do trabalho, né? Eu, o tio Alisson, a tia Magali, que estamos sempre aqui na Escola Bíblica Dominical. Qual a nossa meta como educador, discipulador? É capacitar vocês, discipulados, né? A tornar cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo.
Essa é a nossa meta principal, que vocês cada dia se apaixonem mais por Jesus e queiram ser imitadores de Cristo, né? Assim como os discípulos foram imitadores e seguiram ali, trilharam ali o caminho que Jesus trilhou, né? Formando outros discípulos. No decorrer da história, a gente vai, da lição, a gente vai ver esse cuidado dos discípulos, né? E outros também formadores de discipuladores. Jesus, ele referiu aos discípulos como sal da terra. Como assim, tia? Sal da terra? Sim. O sal, ele serve para quê? Para temperar a comida, né? Dar sabor à comida. Já viu aquela comida que fica sem sal? É ruim, né? Parece comida de hospital. Não é assim? Ninguém quer comer. Será que tem alguém em casa que já ficou no hospital e comeu aquela comida sem sal, sem gosto, que você não... Olha, o apetite fecha de tal forma que você fala, não quero. Por quê? Porque a comida ela não tem sabor, né? Então os discípulos foi comparado com o sal, que eles sejam o sal da terra, pois é ele que faz a diferença. Ser discípulo não é somente sermos seguidores, né? Não é somente isso, mas é demonstrar a diferença que Cristo, né, fez em nossa vida, demonstrando assim então para o mundo a transformação que nós tivemos, assim quando aceitamos a Jesus, que Jesus passa a fazer morada em nosso coração. Então nós passamos a ser diferentes, né? Somos transformados. E por isso que Jesus fala que somos como sal, porque quando recebemos Jesus, passamos então a ser um presente, aquilo que tempera, aquilo que faz a diferença aonde está. Quando o sal ele se torna insípido, ou seja, não faz mais diferença, não dá mais sabor à comida, ele é lançado fora, ele não serve nem para a palavra que Deus diz monturo. O que é? Não serve nem para o lixo, né? Nem para o homem pisar. Então, nós então somos comparados aí como o sal da terra. Que você seja sal na terra, que você seja diferente, que você possa demonstrar a transformação de Jesus em sua vida. Com isso, aprendemos que a nossa primeira missão é sermos discípulos de Cristo. No versículo para memorizar, está em João 8:31, que nos diz assim: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, né? Então, quando aceitamos Jesus, obedecemos a palavra de Deus, estamos então formando o caráter de Jesus em nossas vidas, para sermos também formadores de discípulos. Geralmente nas terças-feiras a gente vem para o culto de ensino, nós já adultos, né? A gente vem para o culto de ensino para aprender. Aquele momento nós estamos sendo discípulos, né? Nós estamos ali diante dos mestres, nós temos vários professores muito bons aqui na nossa igreja. Então nós paramos para aprender. E aquilo que aprendemos, vimos aqui e passamos para vocês da melhor forma, de uma forma que vocês possam então compreender. Então, ao mesmo tempo que nós somos discípulos, estamos também formando discípulos. E você que está aí assistindo, que está aí do outro lado da telinha, também já pode discipular alguém. Como assim, tia? Mas eu sou uma criança. Quando você está dando exemplo, quando você chega na sua escola, que você demonstra, ou uma criança começa a brigar com você e você demonstra ser diferente, você não age da mesma forma que aquela criança está agindo, não briga, você, na verdade, trata ela com carinho, com amor, né? Começa a falar de Jesus, então você está sendo sal ali naquele momento, você também está sendo luz. A palavra de Deus também nos diz que nós devemos ser luz, né? Nós somos luz na terra. Ser luz é levar a luz que é Jesus, né? Que é Jesus às pessoas de todo
convidamos Jesus para entrar em nosso coração, né? Quando Jesus ele passa a fazer morada em nosso coração, nós estamos então conectados com Deus, através da vida de Jesus que veio e morreu por nós. E ao receber essa luz, né? Então nós recebemos a luz que é Jesus, a luz que ilumina o nosso caminho, a luz que nos mostra a direção certa a seguir, que é Jesus. E quando ela entra em nossa vida, né, ela faz então mudança. Olha lá, você passa a ser então também luz que reflete Jesus. Então que você possa ser sal e a luz do mundo. Glória a Deus. Como que você pode ser luz? Você pode ser luz orando na igreja. Você pode ser luz adorando, louvando, estudando a palavra de Deus, né? Isso tudo vai nos ligar a Jesus. Quando estamos então conectados, ligados em Jesus, né? A sua luz, ela então brilha de maneira que reflete Jesus então em nossos corações. E por onde você passa, o brilho de Jesus em sua vida faz a diferença. Glória a Deus, aleluia. Amém? E assim, nós, com tudo isso, nós é reconhecido como cristão, né? Essa nossa atitude de vir à igreja, de orar, né? De entregar nossa vida para Jesus, nos torna então ali discípulos, e esses discípulos são chamados então de cristãos, né? A gente, no decorrer de todas essas lições, nós aprendemos como o cristão ele deve se comportar, como o cristão deve andar. E nós também somos lembrados como evangélicos, protestantes. Quase se fala, né, tio Alisson? Protestante mais, né? Nos falta. É mais difícil, né? Muito pouco. Irmãos, já viu aquele? Lá vai o irmão. Ei, lá vai um crente, já viu? Então, assim, nós ainda somos lembrados como evangélicos, protestantes, irmãos, crentes. E tem uma também que é bem, eu nunca cheguei a ouvir, mas são chamados também de Bíblia, né? Ó a Bíblia, ó o crente, né? Então, são maneiras como as pessoas nos veem. Porém, isso não é a maneira de como somos chamados, não é o mais importante, né? O que importa é que sejamos reconhecidos como discípulos de Jesus e que através do nosso comportamento outras vidas possam então se render aos pés de Jesus, que outras vidas tenham desejo de seguir, né, o caminho do Senhor Jesus, que você possa dar bom testemunho onde você estiver, seja na sua rua, na rua da sua casa, né? Na escola, mas agora nem estamos estudando. Mas você pode ligar para o coleguinha, quando você liga e fala assim: ei colega, como é que você está? Oi amiga, estou com saudade, como é que você está? Você está demonstrando amor, né? Preocupação pelo próximo, e isso faz toda diferença. Também na sua casa, né? Onde você estiver, você pode demonstrar que Jesus entrou em seu coração, que há mudança acontecendo em sua vida. E que a qualquer momento, a qualquer hora, né, não importa onde você estiver, o momento, que você seja exemplo, que você dê testemunho de um bom cristão, aquele cristão que vem para a escola dominical, que está aprendendo, que não está apenas ali, chega e senta, porque a gente não pode, criança, ser aquele aluno que vem para a escola dominical, que senta, ele escuta, mas não ouve. Como assim, tia? Porque entrou aqui, saiu aqui, ele está voando. Já viu aquele aluno que ele fica voando a aula toda e que você pergunta: ei, você aprendeu alguma coisa? Aí ele fica assim: não, o que foi falado? A mãe chega em casa, pergunta: filho, o que você aprendeu? Né? Aí ele fala assim: não sei. Então os discípulos de Jesus, eles tinham um desejo de aprender.
Eles faziam uma diferença, por quê? Porque eles tinham desejo, aquela vontade de ser semelhante ao seu mestre. Então, quando Jesus estava ali reunido com eles perguntavam, eles questionavam. Ai, Jesus, é assim? A gente tem até um exemplo de Pedro, que perguntou quantas vezes se deve perdoar, e ele questionou, porque Pedro, ele era assim, sabe? Ele não entendia muito, era difícil de compreender a palavra de Deus, mas ele perguntava, ele insistia até, né? E Jesus percebia que ele não tinha entendido e caçava então a melhor maneira para que ele pudesse estar ali compreendendo. Então, crianças, tenha desejo, não basta só vir para a igreja e falar, tia, eu venho toda escola dominical, e não estar com o seu coração aberto para aprender. O discipulado, você que está sendo aluno, que está aqui para aprender, tem que querer aprender. Não basta a tia preparar uma aula dessa e a criança assistir por assistir. Não vale a pena. Você tem que assistir e falar assim, eu vou assistir porque eu quero aprender, eu quero ser diferente, eu quero imitar, eu quero aprender, eu vou ser imitador de Jesus. Aí aquela chama começa agora a queimar dentro de você e você começa a agir diferente. Será que alguém em casa sabe como é que começou os discípulos, aquele povo ali que seguia Jesus, a ser chamado de cristão? Será, tio Alisson? Alguém sabe em casa? Deve saber. Será? Quem não sabe como é que começou? A tia vai falar. Há muito tempo atrás, depois da morte de Estevão, houve uma perseguição aos discípulos e muitos se espalharam por várias cidades, né? Começaram, como Jesus dizia, ide por todo mundo e fazei discípulos. Essa é a ordem que Jesus deu aos discípulos. Eles estavam ali, Jesus deu todo o ensinamento e depois falou para que eles fossem falar, né? Transmitir tudo aquilo que eles aprenderam para que formasse outros discípulos. E eles começaram então a ser perseguidos, né? E por onde eles passavam, eles divulgavam o evangelho e muitos também se convertiam. Eles eram perseguidos, mas Deus honrava eles de tal forma que por onde eles passavam, pessoas se rendiam aos pés de Jesus, as pessoas estavam sedentas, ouviam ali e se voltavam, entregavam sua vida para Jesus. E então, os discípulos ficaram famosos a ponto da igreja de Jerusalém desejar tomar conhecimento, né? Falando assim, hoje, como assim? Como é que esse povo, né? Todo mundo falando bem desse povo, falando dos milagres, falando, né, de tudo que eles estavam fazendo. E então, Barnabé, ele vai até ali e começam a ver a forma como os discípulos trabalhavam. E passado um tempo, ele vai buscar Saulo. Barnabé, então, aqui era um discipulador. E ele vai agora buscar Saulo. Saulo já tinha aceitado, já tinha se convertido, começou ali a anunciar, falar de Jesus. Porém, Saulo ele tinha muito ainda o que aprender, né? É como nós sabemos um pouquinho da palavra de Deus, mas quando a gente vem para a igreja, a gente está o quê? Sedento de aprender mais, de conhecer mais de Jesus. E então Barnabé vai lá e busca Saulo e começa agora a andar junto. Barnabé começa a ensinar Saulo tudo ali, vão pregando junto, vão sendo maltratados junto, são perseguidos junto, e ali eles ficam, a palavra de Deus diz que eles ficaram por ali por um ano, né, na Antioquia. E durante esse período, Paulo foi aquele aluno exemplar, aquele aluno que ouvia tudo que o seu mestre Barnabé dizia. Ele estava atento a tudo, criança, cada detalhe, tudo que ele via ali de novo acontecendo, ele perguntava, ele queria entender, ele queria conhecer, e ele buscava ter cada dia mais intimidade com Deus. E depois disso, Paulo ele começou a seguir trilhar o seu caminho
sozinho ali, buscando outros ajudantes, formando discípulos ali por onde ele passava. Então, de um aluno discipulador, ele passou agora a ser, de um discípulo, ele passou agora a ser um discipulador também, assim como Barnabé. Ele aprendeu direitinho ali tudo que Barnabé ensinou a ele. E a lição que aprendemos até agora nos faz entender que a igreja é um lugar, nos faz entender que a igreja é o lugar onde temos comunhão com os irmãos, né? É um lugar onde nós aprendemos, oramos, aprendemos a palavra de Deus, é um lugar onde formamos, recebemos dons espirituais, ouvimos Deus falar, é o lugar onde nós recebemos abrigo, somos curados, recebemos a cura, né? E nos alegramos. A lição passada falou sobre alegria. Então, a casa de Deus é um lugar especial, onde nós nos alegramos, onde nós se formamos, né? Formamos o nosso caráter em Jesus. E o que faz, já para nós caminhar para o encerramento, o que faz um discípulo de Jesus? O que faz um discípulo de Jesus? Né? Primeiramente, ele ama Jesus. Aquele discípulo que ele quer ser igual a Jesus, que ele ama, ele tem paixão, né, pelas Escrituras, e seu amor por Jesus o leva a querer obedecer e aprender dele. Está lá em João 14, 21. Então ele aprende, ele ama Jesus, ele aprende de Jesus. Como que ela aprende? Estudando a Bíblia, orando, falando com Deus, tendo sensibilidade para ouvir quando Jesus está falando, né? O Espírito Santo, ele nos ensina através da palavra, só que nós temos que buscar. Ela não cai do céu assim, não. Você tem que ter o desejo, né, a curiosidade de folhear a Bíblia e conhecer as Escrituras, né? Porque sendo assim, quando você conhece a Escritura, você automaticamente passa a obedecer os ensinamentos de Jesus, e assim você torna discípulo fiel de Cristo. Você busca então imitar Jesus. Isso significa deixar o pecado, tentar fazer sempre o bem. Está lá em Efésios 5, versículo 1 e 2. Você obedece e segue a Jesus, coloca em prática o que aprendeu. É isso que o nosso Jesus, ele quer de nós, que nós pratiquemos tudo aquilo que nós aprendemos. Não só venha para a escola dominical e guarda para você, não. Fale para os seus coleguinhas, passa adiante tudo que você tem aprendido aqui. Fala sobre Jesus, né? Obedecer para em Lucas 14, 27, falar sobre Jesus. O discípulo de Jesus, eles fizeram o quê? Mais discípulos. Paulo fez o quê? Muitos discípulos, formou vários discípulos por onde ele passava. E por último, conviver com outros discípulos. O que nós fazemos quando nós chegamos aqui na igreja? Né? Nós crescemos juntos, nós estamos aprendendo, né, a palavra de Deus junto. Então devemos valorizar cada minuto que passamos na casa de Deus e prestar atenção em tudo que foi ensinado, crianças. É na igreja que aprendemos que para ser discípulo, Jesus não basta apenas conhecer a Escritura, né, a palavra de Deus. Nós também precisamos fazer a sua vontade. Olha lá, não sei se vai conseguir ver daí. Consegue, tio Marcos, ver daí? Sim? As 5 coisas que Deus, né, que Deus quer que você faça. Olha lá, ler a Bíblia, orar diariamente, né? Dar testemunho, ir à igreja e continuar no caminho. Então vamos lá, tio Wesley, para as crianças ouvirem mais de perto. 5
coisas que Deus quer que você faça. Leia a Bíblia, ore diariamente, dê testemunho, vá à igreja e continue no caminho. E vamos conhecer, para nós finalizar, vamos conhecer quais são os 12 discípulos, os nomes dos 12 discípulos. Depois a tia vai estar gravando um vídeo à parte falando sobre cada discípulo, um pouquinho da história, né, da vida de cada discípulo. A tia não falou hoje para não ficar muito extensa a nossa aula, mas a tia vai estar gravando um vídeo à parte e vamos estar falando sobre cada um deles. Esse aqui não quer ficar em pé, ele já tá. Ele está cansado, deixa ele dormir. Né? Olha, caiu agora de tudo. Pode falar, tio Alisson, quais são? Os 12 discípulos Isso. são Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, um segundo Tiago, Tadeu, Simão o Zelote e finalmente Judas Iscariotes. Iscariote. Então esses eram os 12 discípulos de Jesus e entre esses 12 discípulos tinha aqueles que eram mais próximos a Jesus, né? Que eram amigos íntimos, que era Pedro, Tiago e João. Era do vínculo ali mais próximo, né? Que tudo que Jesus tinha quando precisava falar alguma coisa mais particular, Jesus chamava os três, que era aquele amigo, que é o que a gente precisa também, né? A gente precisa de pessoas que caminhem com a gente na fé, que nos ajude na fé, que esteja do nosso lado, nos orientando, nos ajudando a crescer, tá? Então essa foi a nossa lição de hoje, que você possa então cada dia mais buscar ser aquele discípulo fiel, aquele discípulo que deseja, né, conhecer mais o seu mestre, buscar sempre ser semelhante, né, a Jesus. Porque quando você busca trilhar o caminho que Jesus passou, você imita Jesus, as outras pessoas que estão à sua volta, elas veem o brilho de Jesus em sua vida e elas também querem imitar você. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu quero ser igual aquela pessoa ali, porque, nossa, quando eu passo por ela eu vejo um brilho diferente, e esse brilho é o quê? É Jesus, né? Que a pessoa não imite nós, porque nós somos falhos, mas que ela possa imitar Jesus que está iluminando a tua vida, né? Que através da sua vida você possa também discipular outras crianças e serem também formadores de discípulos. Amém? Então essa foi a nossa lição de hoje. Um grande beijo para você. E eu vou deixar aí o finalzinho aí da canção Eu Sou a Luz e o Sal e Luz do Mundo, de Tio Abdi Sadai. Que vocês possam ser abençoados. Uma ótima semana a todos. Grande beijo.